Boa tarde, gente. Hoje a gente vai falar sobre o nosso próximo tópico, que é falar sobre saúde. Aliás, bem conveniente no momento atual. Então, a gente tem que começar pensando primeiro o que é saúde. E essa aqui é a definição da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doenças, tá? Então, quando a gente pensa em saúde, não é simplesmente pensar, não tenho nenhuma doença, estou saudável, mas também tem que pensar no mental, no social e pensar também no bem-estar físico no sentido de corpo, né? De exercício, de não sentir dor e nem nada assim. E qualidade de vida? O que é qualidade de vida? A qualidade de vida é um bem-estar físico, espiritual, psicológico e emocional, além de relacionamentos, saúde, educação, poder de compra, habitação e saneamento. Então, qualidade de vida é uma coisa ainda mais difícil da gente ter, né? O que é importante aqui? Alimentação adequada, moradia adequada, saneamento básico, meio ambiente. Então, você ter acesso a um ambiente sem poluição, um ambiente limpo, um ambiente bonito, né? Com árvores, com espaço aberto para você passear, com parques e tudo mais. Renda, trabalho, educação, transporte e lazer, tá? Então, aí vocês pensam que a Organização Mundial da Saúde tem uma definição bastante ampla do que é saúde, bastante ampla do que é qualidade de vida, e dá pra gente discutir muita coisa aí dentro, tá? Eu gostaria de passar algumas dicas básicas de saúde, pensando no geral, mas pensando um pouco mais também na saúde física, fisiológica, biológica, que é aquilo que mais eu trabalho, né? Então, a primeira recomendação é beber bastante água. A gente precisa beber pelo menos 2 litros de água por dia. Isso é extremamente importante, tá? O corpo da gente, quando a gente começa a desidratar, a gente demora para sentir sede. Quando a gente sente sede, a gente já perdeu 3% da água do nosso corpo. Significa que a gente já está desidratado quando a gente sente a sede a primeira vez. E muitas vezes a sede também ela não vem como sede. A gente pode sentir ela como se fosse fome, por exemplo. Enquanto na verdade você está desidratado, tá? Ela vai ajudar a diminuir sonolência, principalmente naquelas horas que você está cansado, que você precisa estudar. Ela melhora o aprendizado, então nosso cérebro é 70% de água, tá? A gente precisa de muita água para todos os processos do nosso corpo estarem funcionando direitinho, para a gente conseguir eliminar as coisas, as toxinas, o excesso de sal, para a gente conseguir fazer todos os nossos processos químicos também dentro do nosso corpo, tá? A água é extremamente importante. Melhora bastante a qualidade de vida quando a gente começa a tomar mais água, principalmente de manhã, porque a gente já acorda um pouco desidratado, tá? Alguns cuidados com a alimentação importante. Reduzir açúcar ao máximo possível. Tudo que você puder tomar sem açúcar, comer sem adicionar açúcar. Diminuir os doces, né? Esse é o açúcar cristalizado, aquele açúcar industrial. Mas tem que lembrar que sucos industrializados e refrigerantes têm muito açúcar também, tá? Então é importantíssimo reduzir açúcar. É tão importante reduzir açúcar que hoje existe um acordo governamental em que as empresas são obrigadas a reduzir a quantidade de açúcar nos seus produtos. Então, eles também, por outro lado, estão começando a colocar adoçante, o que nem sempre é muito bom, porque o adoçante também, ele não é... Alguns adoçantes são toxinas, né, de certa forma. Então, também não é uma coisa muito produtiva. O ideal é acostumar o paladar com pouco açúcar, tá? Quando a gente for observar comer carboidrato, né, arroz, macarrão, pão, batatas, optar pelos carboidratos integrais, tá? Então, arroz integral, farinha integral, macarrão integral, esses carboidratos integrais são extremamente importantes. Eles são alimentos com índice glicêmico menor. O que isso quer dizer? Quando você come, você demora muito mais para digerir. Então, a gente digere eles bem mais devagar. Isso faz com que eu não libere um monte de açúcar direto na corrente sanguínea imediatamente. Porque, em última instância, todos os carboidratos são açúcar, tá? São açúcar organizados de uma outra forma, mas assim que passa pelo meu trato digestivo, eu vou quebrar esse açúcar
e vou transformar ele em glicose. Quando eu opto por comer os carboidratos integrais, eu tenho duas grandes vantagens. Primeiro, os integrais vão ter mais nutrientes, incluindo fibras. Isso vai ajudar no trato digestivo, né? Melhora o funcionamento de intestino, por exemplo. Tem um pouco mais de proteína, por exemplo. A segunda vantagem é que, como eles são mais difíceis de digerir, eu sinto menos fome ao longo do tempo. Então, aquela comida que eu comi dura mais tempo, né? Eu fico me sentindo bem, porque ele vai liberando o açúcar aos pouquinhos. Então, eu consigo ficar mais tempo bem, né? Sem sentir fome. E eu também gasto mais a energia que tá ali. Enquanto que se eu comer o carboidrato branco, por exemplo, ele é totalmente refinado, o açúcar é mais fácil de digerir, então rapidamente ele vai para minha corrente sanguínea. Só que eu não posso ter açúcar demais no sangue. Quando eu tenho açúcar demais no sangue, eu tenho diabetes. Isso não faz bem pro meu corpo. Então, o que acontece? O meu corpo pega esse açúcar que está em excesso e transforma tudo em gordura. Então, todo aquele açúcar que você comeu em excesso, rapidamente ele vira gordura. Enquanto que, se você comer um carboidrato, mesma quantidade em carboidrato integral, ele vai sendo liberado mais aos poucos, menos dele vai virar gordura e mais vai ser usado para suas atividades do dia a dia, tá? Não exagerar no sal, gente. É importantíssimo não exagerar no sal para não acabar com pressão alta, tá? Então, muito sal, além de dar pressão alta, aumentar a minha pressão sanguínea, ele vai prejudicar meu rim, vai forçar demais meu rim. Se eu somar as duas coisas, muito sal com pouca água, aí é pior ainda pro meu rim. Então, porque o único jeito de eu liberar sal é liberando água junto. Então, eu preciso tomar bastante água e diminuir o sal, ou não exagerar no sal. A gente precisa comer um pouco de sal, e o Brasil, o nosso clima é um clima quente, então, principalmente no verão, a gente precisa comer um pouquinho mais de sal, tá? Porque isso ajuda a gente a não desidratar, não perder água demais no calor. Mas a gente também não pode exagerar no sal. Quando eu for comer gorduras, eu tenho que optar por gorduras boas, tá? Azeite, gordura do coco, castanha, abacate. E evitar os óleos amarelos. Então, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, etc. Tá? Evitar a gordura das carnes, né? E a gordura hidrogenada, que é a margarina também. No geral, a gente tem que reduzir a nossa ingestão de gordura. A gente come gordura demais no dia a dia, tá? Então, evitar óleos amarelos e a gordura hidrogenada, que está presente na margarina, tá? Comer vários tipos de verduras e legumes, o máximo que você puder, o máximo que você tiver acesso. Garantir uma ingestão mínima de proteína, tá? É bom que tenha 100 gramas por dia. Isso pode ser carne, pode ser ovo, pode ser frango, peixe, cogumelo, ricota, feijão, soja, grão de bico, lentilha, ervilha, tá? Também tem um monte de opções aí para os vegetarianos. Exercício. Exercício é extremamente importante, tá? Então, a gente precisa fazer exercício regularmente, pelo menos 30 minutos, 3 vezes por semana. E lembrar de fazer os alongamentos. Ó, aqui tem um rapaz fazendo alongamento. Por quê? Porque esses alongamentos vão ajudar a gente a manter uma postura correta, a aliviar o estresse dos nossos músculos, a relaxar a musculatura e a não ter dor a longo prazo, ou mesmo no momento presente. Quando você já tá com dor, você faz o alongamento, a dor diminui, tá? Os exercícios regulares, eles também vão auxiliar no funcionamento do cérebro, além de diminuir o estresse, melhorar a diabetes, melhorar a hipertensão, melhorar até a depressão, tá? Exercício regular é extremamente importante. Além disso, tomar cuidado com a postura correta, então manter os ombros para trás, a coluna alinhada, a cabeça para cima, né? Tentar manter uma postura adequada, mesmo sentando, quando sentar sobre os ossinhos que a gente tem aqui no bumbum, e não sentar com o quadril torto, né, assim. Isso vai diminuir desconfortos com a coluna, a longo e a curto prazo, e vai também facilitar a nossa respiração. Então, facilita a respiração, a gente vai ter também uma sensação de melhora, tá?
Falando sobre respiração, a respiração é extremamente importante porque ela oxigena o sangue, esse oxigênio vai para o cérebro, e uma oxigenação boa do cérebro, inclusive, diminui estresse e ansiedade. São problemas muito grandes pra gente hoje em dia. Então, fazer aquela respiração profunda, em que você sente a barriga ir pra frente e voltar, né? Uma respiração baixa, que a gente fala, em vez de respirar aqui em cima. Como muita gente respira só aqui no peito. Mas é uma respiração abdominal profunda. Usar o músculo que a gente tem aqui, que chama diafragma, que é feito justamente para ajudar a gente a respirar. Quando você estiver nervoso ou com muita ansiedade ou muito estressado, para alguns minutos e respira. Conta a sua respiração. Você pode contar até 4 enquanto você inspira, segurar por 4, depois exalar, né? Tirar o ar de dentro do corpo por 4 e segurar sem ar por mais 4. Esse tipo de respiração, se você repetir ela algumas vezes, ela tende a diminuir os hormônios do estresse no nosso corpo, deixar a gente mais calmo, mais tranquilo e inclusive ajudar na concentração, tá? Não é um processo difícil de fazer, é assim, ó. E inspira de novo. Então, inspira em 4, segura por 4, expira em 4 e pausa por 4 também, tá? Sono. Sono é extremamente importante para as nossas capacidades, né? De pensar, a nossa habilidade de pensar. Ele também é importante para aprendizado, para memória e para o bom humor. Então, é importante dormir bem, é importante prestar atenção na postura ao dormir, ter um travesseiro que apoie a sua cabeça, que ocupe todo esse espaço entre a sua orelha e o ombro. Então, ele precisa ser um travesseiro razoavelmente grande para quem dorme de lado. Já para quem dorme de barriga para cima, o travesseiro pode ser um travesseiro bem mais fininho, tá? Tentar não perder o sono, né? Deixar de dormir para estudar, por exemplo, não é sempre uma boa ideia, que quando você deixa de dormir para estudar, você também perde a capacidade de formar memória, tá? Então, eu sei que nem sempre é possível, às vezes a gente tem filho pequeno, alguém que tá doente, alguma preocupação muito grande e não consegue dormir. No meio da noite, se você se acordar ou se sentir incapaz de dormir, né, tiver se sentindo ansioso, estressado, a recomendação é não ficar na cama. Levantar, vai para outro lugar da casa, se acalma, faz outra coisa, relaxa um pouco e depois volta pro quarto só para dormir, para não ficar fritando, né, na cama, vira de um lado, vira do outro. A respiração em 4 tempos pode ajudar a se acalmar antes de dormir, mas o mais importante é não tentar dormir. Tem que deitar na cama e só tentar relaxar. Tô aqui para relaxar, não vou dormir. Não precisa me preocupar com isso, é só relaxar. Porque no momento em que você relaxa, você começa a acalmar a sua respiração, você acaba dormindo. Então, pensar em relaxar é mais importante do que pensar em efetivamente dormir. Cuidados com a saúde mental. Então, lembrar que insônia, depressão, ansiedade e as outras doenças mentais não são coisa da cabeça da gente, tá? Embora elas sejam doenças mentais, elas são doenças do cérebro. O cérebro realmente tem algum problema, não está funcionando direito. Inclusive, várias dessas doenças, elas têm marcadores clássicos no cérebro. Você consegue fazer um exame e ver que a estrutura do cérebro está alterada. Por exemplo, é o caso da depressão, tá? Então, elas são doenças reais. A gente precisa sair dessa ideia de que as doenças mentais são coisas irreais ou coisa da cabeça. E assim, como se ela fosse menos real, menos importante do que uma doença renal, um diabetes, uma pressão alta, uma doença cardíaca. Então, é importante lembrar que as doenças mentais, elas não são doenças imaginárias, tá? Não é só porque é mental que ela é imaginária. Pelo contrário, elas são doenças reais, são tão importantes quanto as outras e inclusive matam, tá? A gente tem, por exemplo, insônia, depressão, ansiedade,
Estresse tóxico, excesso de estresse, outras doenças mentais como transtorno bipolar, esquizofrenia, essas doenças são reais. E quanto mais a ciência se aprimora, né, quanto mais se estudam essas doenças, mais a gente consegue observar que é possível encontrar algumas alterações morfológicas, algumas alterações físicas no cérebro das pessoas que têm essas doenças, ou alterações genéticas que estão associadas com essa doença. Então, por exemplo, tem um trabalho com depressão, de que quem tem depressão tem algumas áreas do cérebro superativas. São essas áreas que estão relacionadas com memórias negativas, tá? Então, aquela pessoa que tem depressão crônica, ela é uma pessoa que ela tá o tempo todo lembrando de todos os eventos passados que foram ruins para ela. Então, o cérebro dela fica o tempo todo relembrando ela das coisas ruins que aconteceram, e isso acaba levando ela a ficar num estado de humor deprimido. Isso é uma diferença, né? Uma coisa diferente que ela tem do ponto de vista estrutural do cérebro dela. O cérebro dela é diferente. E claro, tem tratamento, tá? Não é um tratamento rápido, não é um tratamento fácil. É importantíssimo fazer terapia, mas e repensar alguns hábitos, repensar algumas características, né? Por exemplo, no caso da depressão, a pessoa tem que começar a sair desse ciclo vicioso, que é ficar pensando em coisas negativas, por exemplo. Então, tem uma série de estratégias que são usadas aí, cada médico e psicólogo vai trabalhar de um jeito, mas elas são doenças reais e doenças muito perigosas, podem inclusive levar à morte, tá? Pensando em intervenções de saúde, a intervenção médica, né, tipo a ação médica que mais salva vidas no mundo é a vacinação. Então aqui eu deixo o meu apelo para que vocês se vacinem seus filhos e conversem com os seus parentes para se vacinarem, tá? Porque a vacinação é a intervenção médica, a ação médica que mais salva vidas no mundo. Mais do que no médico fazer check-up, mais do que no médico fazer exame de sangue, a vacinação salva mais vidas. A vacinação é extremamente importante, a gente consegue, através da vacinação, impedir que as pessoas tenham uma série de doenças que podem ser graves, que podem levar à morte. Só que a gente está vendo no mundo uma movimentação das pessoas contra a vacinação. Isso começou nos anos 90 com um estudo que foi publicado numa revista científica de verdade, associando uma das vacinas, que era a MMR, a vacina da cachumba, sarampo e rubéola, com incidência de autismo. Esse estudo fez muito alarde, foi muito comentado, muito falado, etc. Só que depois, várias pessoas revisando os dados chegaram à conclusão que tinha alguma coisa errada. No final desse processo, o autor desse estudo teve que retirar o estudo da revista, porque ele tinha feito uma série de erros na hora de escrever o artigo e publicar o artigo. Então, foi baseada numa pesquisa que estava errada, com erros, problemas de método, problemas de resultados. Só que aquilo fez tanto sucesso na mídia que quando o estudo foi retirado, as pessoas já não acreditavam mais, tá? Então, aí já tem 30 anos de estudos e mais estudos mostrando que vacina não está relacionada ao autismo, que vacina não causa nenhum problema, mas esse problema virou um folclore, virou um mito. E isso começou, esse movimento anti-vacina, começou nos Estados Unidos, mas ele chegou no Brasil agora, e a gente vê hoje pais não vacinando seus filhos, por exemplo, porque acham que tem algum problema com a vacinação. As vacinas são todas seguras, aquelas vacinas que não são seguras para todo mundo, né? Tem algumas vacinas que têm restrições, por exemplo, quem é alérgico a ovo não pode tomar algumas vacinas, porque algumas vacinas são feitas em ovos embrionados de galinha e depois purificados. Então, essas vacinas a pessoa não pode tomar. Existem algumas contraindicações, só que se você não se enquadra dentro dessas contraindicações, você deve tomar vacinas. Porque as vacinas, elas são feitas com vírus ou bactérias, né? Agentes causadores de doenças que estão ou mortos, ou inativados,
ou então são menos perigosos do que aqueles que geralmente causam a doença, são enfraquecidos, por assim dizer. Essa vacina, ela vai então causar uma reação no seu corpo e seu corpo vai começar a produzir anticorpos contra esses agentes que foram injetados em você. E esses anticorpos a gente aprende. O nosso corpo guarda essa memória por muito tempo. Alguns guardam para o resto da vida, outros guardam, sei lá, por um tempo, 10 anos, como é o caso da vacina do tétano, por exemplo. E isso faz com que a próxima vez que você encontrar aquele organismo que causa aquela doença, você já tem uma resposta imunológica, você já vai produzir esse monte de anticorpo e aquele organismo não vai nem começar a fazer doença em você. Ou em alguns casos, quando a vacina não é totalmente eficaz, você vai ter uma doença muito mais branda. Isso pode acontecer na gripe, por exemplo. Na vacina da gripe, às vezes as pessoas até têm, elas até ficam infectadas com a gripe, mas elas vão ter uma gripe muito leve, que não é capaz de matar a pessoa. Enquanto que uma gripe, por exemplo, para um idoso, para uma criança, para uma gestante, pode ser uma situação de risco de vida muito grave. Ela pode acabar internada, no ventilador, na UTI e pode acabar morrendo, tá? Então, vacinas são extremamente importantes. A gente está agora na época da campanha da vacinação da gripe. Por favor, vão tomar se vocês estão dentro da categoria que precisa receber a vacina da gripe. Especialmente porque a vacina da gripe, ela é a gripe ela tem sintomas muito parecidos com o coronavírus, é o Covid. E quando você já tomou a vacina da gripe e chega no hospital com sintomas de Covid, eles vão perguntar, você tomou a vacina da gripe? Tomei a vacina da gripe. Então, eles imediatamente excluem a possibilidade de ser gripe. E eles vão trabalhar que, na verdade, o que você tem é Covid. Agora, se você chega e você não tomou a vacina da gripe, eles não sabem se você está com a gripe ou com Covid. E é um pouco diferente como se tratam essas duas doenças, tá? Aliás, é bem diferente como se tratam essas duas doenças, porque o Covid é muito mais contagioso. E aí vamos falar um pouquinho sobre o que é aprendizado e como é que a gente forma a memória. Gente, o aprendizado, ele realmente é mudanças na estrutura do cérebro, tá? Então, nas conexões entre as células do nosso cérebro. Então, aprender significa mudar a estrutura do nosso cérebro. Então, nosso cérebro, ele tem uma capacidade de plasticidade, uma capacidade de fazer coisas diferentes muito grande. Capacidade de aprender que ele retém para o resto da vida. A saúde, no entanto, é importante para o aprendizado. Porque se as suas células têm que mudar de forma, têm que mudar de conexões, seu cérebro tem que se reestruturar, então você precisa estar saudável. Se você não estiver saudável, se você não estiver bem, emocionalmente, fisicamente, você não consegue aprender. Se não dormiu, se não se hidratou, se não comeu, se tá com insônia, se tá com ansiedade, muita ansiedade, estresse, alguma coisa, não vai conseguir aprender, tá? Outra coisa que é importantíssima para o aprendizado é se expor ao novo. Então, a gente fala que a ansiedade, um pouquinho de ansiedade é bom para o aprendizado, mas muita ansiedade é ruim. O que é ser um pouquinho de ansiedade? É você se colocar numa situação nova, num desafio novo, num momento novo, e você com isso, você sente assim um pouquinho de ansiedade, aquele mínimo. E isso daí auxilia você a ter um aprendizado muito mais efetivo. Então, quando vocês são chamados a responder uma pergunta na lousa, chamados a fazer uma coisa diferente, a fazer um trabalho prático, a fazer um seminário, né, dar uma aula. Essa ansiedadezinha de se colocar num lugar novo, de fazer algo diferente, isso ajuda você a aprender. Temos que tomar cuidado, no entanto, para não chegar no excesso, né? No estresse muito forte, na ansiedade muito forte, porque aí é aquele momento que você não consegue mais aprender. Então, se você chegou nesse excesso, aí qual que é a melhor forma de voltar? Exercício de respiração, igual eu ensinei vocês atrás. Beber água, respirar, tomar um espaço da situação, né? Se distanciar um pouco da situação, para depois retornar ao que você estava fazendo. Outra coisa importante, quanto maior a interação de diferentes áreas do cérebro, maior o aprendizado, mais efetivo esse aprendizado. E a gente vai olhar rapidamente para a estrutura geral do cérebro. A gente tem uma camada aqui que está em roxo, que é chamada de neocórtex.
aqui acontecem as principais coisas, por exemplo, planejar, falar, a capacidade de criar, tá? Aqui que tá resposta emocional mais ampla, né? A nossa capacidade de se relacionar uns com os outros e tudo mais. Aqui a gente tem a zona do hipocampo, aqui em amarelo, é onde é formada a memória. E aqui é a amígdala, onde a gente tem aquelas as emoções mais básicas, né? O medo, a raiva, tá? Isso aqui tá na amígdala. Então, quando você decora alguma coisa ou simplesmente entende, você está trabalhando só com o hipocampo. Agora, quando você aplica, analisa, avalia e cria coisas novas, você está envolvendo o hipocampo, mas também todo o neocórtex. O que significa? Que para você aprender alguma coisa efetivamente, você tem que ser capaz de criar algo em cima daquilo, de aplicar aquilo, de analisar aquilo, de avaliar. Tá? Então, quando o professor propõe uma atividade que seja mais prática, uma atividade que você tenha que realmente fazer alguma coisa, que a gente chama de aprendizado ativo, esse é o melhor momento para vocês aprenderem. Tá? Então, essa é a melhor oportunidade para vocês aprenderem. No entanto, a gente vê com uma certa frequência que os alunos não gostam de participar, né? E não gostam de ter que fazer. Muitos alunos preferem ficar sentados só assistindo o professor dar aula. Quando você está sentado só assistindo, você está aqui, ó. Quando você faz exercício, quando você aplica aquilo que você aprendeu, quando você cria uma aula, quando você cria um produto, alguma coisa, você tá aqui, tá? Então, é um aprendizado muito mais efetivo, muito mais robusto. Alguns cuidados com doenças contagiosas, tá bom? Já falamos sobre algumas coisas aqui, por exemplo, lavar bem as mãos para se proteger da gripe, do resfriado, do Covid. Então, você tem que tomar alguns cuidados. Lavar bem as mãos. Hoje, a recomendação do Ministério da Saúde é que se use máscaras quando estamos em público. Essa máscara pode ser uma máscara feita em casa, de pano, algodão mesmo, tá? O algodão, ele sozinho já consegue barrar 50% das partículas de vírus, uma única camada. Então, é um excelente momento para se fazer máscaras. E você pode pegar, por exemplo, uma fronha velha, uma camiseta velha de algodão e fazer máscara com isso. É um tecido que é muito bom para isso, tá? Você é capaz de respirar fácil através dele e ele ainda retém bastante partículas. Quando a gente for tossir e espirrar, isso no geral hoje pro resto da vida, tossir e espirrar cobrindo a boca como? Com o cotovelo, não com as mãos, porque no momento que você tosse na sua mão, depois você vai espalhar isso pelo mundo, porque a gente usa as nossas mãos para um monte de coisa. Quanto às doenças alimentares, por exemplo, né? Que vai dar diarreia, vômito, etc. Lavar bem frutas e verduras. Lavar com sabão, viu, gente? Passar uma buchinha com detergente. Cozinhar bem carnes e ovos. E ao manipular carne e ovos crus, peixe também, frango também, tá? Lavar bem as mãos e todos os utensílios antes de manipular qualquer outra coisa, tá? Principalmente não misturar os utensílios que você manipulou, a carne crua, o ovo cru, com as coisas que você vai manipular, coisas que você vai comer cru, por exemplo, salada, né? A mesma faca, não usar a mesma faca que você cortou a carne para cortar o tomate, por exemplo. Tem que lavar antes, tá? Doenças sexualmente ou infecções sexualmente transmissíveis, a melhor forma de se prevenir é o uso de preservativo em absolutamente todas as relações. Além disso, fazer visitas médicas regulares, tá? Outros cuidados preventivos importantes, né? Visitar o médico, ok? Fazer visitas regulares. O médico vai pedir exame de sangue, o médico vai medir sua pressão, muitas vezes vai encaminhar para fazer um eletrocardiograma para verificar a saúde do coração. Nesses exames de sangue, ele também vai verificar a presença de diabetes ou outras doenças crônicas, tá? Como no fígado, no rim.
Fazer os exames preventivos para câncer, então os principais para as mulheres, câncer de mama e colo de útero, e para os homens, próstata, tá? Câncer de mama e colo de útero são as maiores causas de mortalidade feminina hoje no Brasil. E câncer de próstata é o câncer mais comum também em homens, embora a maior causa de morte em homens seja doenças cardiovasculares, então doenças do coração, tá? Depois de uma certa idade, aí sim, passa a ser câncer, mas os homens morrem muito ainda de problemas do coração. Precisa visitar um médico, verificar como é que tá a saúde do coração, né? E acho que isso era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês estejam todos bem. Qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, me mandem um e-mail. A gente vai se falando. Vocês podem também deixar comentários no vídeo se vocês acharem que a pergunta cabe melhor aqui, tá? Na medida do possível, eu vou respondendo todas as perguntas e as dúvidas de vocês. Boa semana!